Olá, detetives, tudo bem? Eu sou a Ana, Lady Moonveil, e eu trouxe aqui hoje 5 teorias que se concretizaram em Duskwood. Mas antes, comenta, curte, compartilha e liga o sininho pra me ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, 5. Jake e Hannah serem irmãos. Sim, Jake e Hannah são irmãos, isso já tá todo mundo sabendo, obviamente. Mas eu fazia parte do pequeno seleto grupo que ainda tinha ciúmes do Jake, achando que ele tinha alguma coisa com ela, mas no fim das contas não. Ele é filho do papai Domford e acabou aí se revelando irmão da Hannah no meio dessa história tão complicada aí de sequestro / fuga dele do FBI. 4. Iniciais da Jennifer Hanson. Aqui vai uma menção para Jasmine do Jasmine Land Duskwoodeiros, que havia comentado a possibilidade, né, que veio com a teoria de que o sobrenome que é dado pra gente quando nós perguntamos pros amigos ali, né, sobre alguma Jennifer, o sobrenome tá errado, porque nos é dito Jennifer Manson, e na realidade é Jennifer Hanson. Por isso que as iniciais JH estavam na pulseira de esmeralda, que foi penhorada pelo Phil. Eu acho que eles até quiseram colocar uma suspeita, assim, da Jessie, né? Mas seria também um pouco óbvio, né? O fato dela ter visto na loja de penhor, o que justifica, porque afinal foi o irmão dela quem colocou na loja de penhor. Enfim, Jennifer Manson estava incorreto. O correto é Jennifer Hanson, filha do Michael Hanson, que é o dono, aliás, ex-proprietário do Bar Aurora. 3. Rich ser o homem sem rosto. Apesar de eu achar uma escolha muito óbvia, porque todo mundo tava desconfiando dele no começo e eu me negava a acreditar, o Rich de fato se provou ser o vilão da história, né? Everbite seguiu por esse caminho e manteve a decisão, que aparentemente eles tomaram no início, de colocar o Rich como responsável por causa do sequestro. Apesar de não ter gostado da motivação dele, ele foi até que um vilão razoável. 3. Rich ter participado do incidente. É engraçado que a pista do desafio da Casa da Floresta, com certeza foi pra confundir a gente. Porque fala que o Rich fez aquele desafio com 11 anos. Logo, a gente fala que a gente descobre que a Hannah tava meio que adolescente ali, há quase 10 anos atrás, quando atropelou a Jennifer. E a gente pensa, pô, mas será que ela participou? Mas ela tava com 11 anos, ela era tudo do Rich. E se esse incidente tá ligado? E na realidade, isso não tava ligado coisa nenhuma, era só uma pista falsa pra despistar a gente e um belo de um álibi pro Rich justificar a marca do corvo na garagem que já havia sido feita por ele, quando a Jessie saiu mais cedo e ele foi na Casa da Floresta, assim, ele não seria ligado ao que ele fez. Enfim, ele tava fazendo merda atrás de merda, que é só o que ele sabe fazer. Mas foi muito interessante a maneira como eles colocaram isso, porque o desafio da Casa da Floresta realmente foi pra confundir, mas a gente descobre que o Rich não tinha 11 anos na época do acidente da Jennifer, mas sim, ele era um pouco mais velho ali que a Hannah, e ele ajudou a ocultar o cadáver. Então, isso acabou sendo uma surpresa. Havia muita desconfiança de que o Dan, o Phil, por conta da idade deles, né, aparentemente são os mais velhos, estivessem ali presentes, mas não, de fato, foi o Rich. Coisa que eu já desconfiava, afinal estava ligado com um carro de um tipo mais raro, só poderia ter alguma ligação com a Rogers Garage, né? É o que faria mais sentido. 1. A Hannah ter mentido. Sim. Quando a gente recebe o áudio da conversa da Hannah com o psiquiatra, fica muito claro que o Dr. Barrett tá duvidando do que a Hannah tá falando. E aí a gente até toma as dores dela no começo, fala, nossa, mas acontece, por que ele tá tratando ela assim? Porque, de fato, eu acho que ele pegou no ar que a Hannah tava mentindo. Que a gente tem que lembrar, né? Que ela falou que o assassino da Jennifer, ele tava lá parado olhando na floresta. Eu acho que ela misturou ali as estações, falando que tinha alguém olhando na floresta. Talvez alguém tenha visto o que ela fez e ela disse que era o assassino da Jennifer. Mas, de fato, a Hannah mentiu e mentiu muito e mentiu por muito tempo, por muitos anos. E isso aí acabou trazendo uma série de complicações pra ela. Ela acabou ficando perturbada, acho que a culpa foi corroendo ela. Isso daí tirou a Hannah do prumo totalmente. Mas e aí, vocês gostaram dessas teorias terem se concretizado? Lembram de mais alguma que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo, tá bom? Então até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!